Olá pessoal, mais uma aula aqui para vocês e uma aula de suma importância. Eu sei que eu sempre digo isso, que as aulas são de suma importância, mas se eu tiver que elencar um assunto da geografia que seria o mais importante de todos, para mim seria esse, né? Que seria o assunto de questão agrária. E é o assunto que eu mais me interesso também, né? Dentro da geografia é o conteúdo que mais me chama a atenção, o conteúdo que eu mais leio, o conteúdo que me fez entrar para a geografia. Foi esse aqui, conteúdo de questão agrária. E justamente por ser o assunto que eu mais me identifique, o assunto que eu acho que seja o assunto mais relevante, talvez seja o maior vídeo que eu irei colocar aqui, em termos de tamanho, né? Então esse vídeo provavelmente vai sair grande. E por quê? Como o próprio nome já diz, questão agrária. Ou seja, tem vários pontos de interrogação aí para ser debatido, para ser respondido, e que a gente vai bater nessas teclas, que são assuntos que são importantes a gente estar sempre falando. Né? Assim como questão ambiental, questão urbana, então são assuntos que chamam muita atenção, por isso ganha esse nome de questão, e que tem vários temas aí em voga, né? Que são esses temas relacionados com questão agrária. Então, bora lá, pessoal. Por que ganha esse nome questão agrária? Por quê? Porque ao longo dos anos, né, isso você vê na aula de urbanização, ao longo dos anos, a população urbana está crescendo, né? A população urbana está crescendo, isso no mundo todo, isso é uma tendência mundial. E isso vai variar no espaço e no tempo, né? Isso vai variar de acordo com a história, no tempo, e de acordo com os lugares, de acordo com o espaço. No Brasil, está muito relacionado com a questão da modernização econômica, né? Modernização econômica da agricultura. Principalmente lá na década de 70, 80, 90, que isso vem muito forte com a Revolução Verde. Revolução Verde que acontece principalmente na década de 60 e ela vai acontecer nos países em desenvolvimento, né? Aí vai entrar Brasil, vai entrar Índia, vai entrar China, né? Argentina. Então esses países que estão em desenvolvimento vão entrar na Revolução Verde, que a gente vai chamar de modernização com insumos químicos, com transgênicos, com máquinas, né? Com toda uma mudança na cadeia de produção. E essa mudança, pessoal, ela tem três etapas, que a gente vai chamar de antes da porteira, que é o beneficiamento, que é o quê? Criamento de insumos químicos, criamento de máquinas, criamento de transgênicos, né, de sementes que se adaptam a solos que antes não seriam agricultados. Exemplo, o solo do Cerrado, né, que hoje é o coração econômico do Brasil, e eram solos que eram deixados de lado, porque semente nenhuma se adaptava. A semente que se adaptou lá, ela passou por transformação ou de seleção genética ou de transformação mesmo, né, que é chamado os transgênicos. Depois a gente vai chamar de dentro da porteira, que é o plantio e a colheita, que é a produção em si, né, dentro da porteira, e a distribuição, que a gente vai chamar de fora da porteira, certo? Então, antes da porteira, o preparo técnico, a pesquisa, né? Dentro da porteira, o plantio, né, o cultivo em si, e a distribuição, a comercialização. E galera, nessa brincadeira, o agronegócio já é responsável por 21% do PIB brasileiro. Né? Isso vai variar de ano para ano, mas ano passado, por exemplo, 2019, 21% do PIB brasileiro era preenchido pelo agronegócio. 37% da PEA, ou seja, da população economicamente ativa, e 40% das exportações. Né? Quase a metade da exportação brasileira vem do agronegócio. Lembrando, isso vai variar de ano para ano. Então, quais são os efeitos imediatos que isso tiveram, pessoal? Primeiro, a ampliação da produtividade da terra, né? Ou seja, o aumento da produção de alimentos, né? Vai aumentar cada vez mais. Numa aula de geografia da população, eu falei que um dos erros do Malthus era não prever isso aí. Lógico, ele não conseguiria prever, né? O êxodo rural, ou seja, a urbanização, que é uma tendência mundial, que vai variar no espaço e no tempo. No Brasil está relacionado com o agronegócio, o êxodo rural, ou seja, a saída do campo. E do ponto de vista da produção dos complexos agroindustriais se apresentam de duas maneiras. Né? A primeira maneira, as chamadas unidades empresariais, que, trocando em miúdos, é o agronegócio em si, é a agroindústria, é a produção da Bunge, é a produção da Monsanto, né? Esses grandes complexos que a gente vai chamar de unidades empresariais, né? O grande agronegócio, lá da propaganda da Globo, que diz o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, é desses caras que eles estão falando. E do outro lado,
agricultura familiar, o camponês, o lavrador, né? Os pequenos conglomerados, que é principalmente pelo trabalho familiar. Professor, por que você botou um X aí, né? Necessariamente tem que ser um confronto? Pessoal, sim, né? Porque onde o agronegócio chega, há uma desterritorialização de um processo que tinha ali, né? Eu tinha um processo que era baseado pelo trabalho familiar, eu tinha um processo que era baseado na, na policultura, né? Ou seja, vários cultivos ali, cultivo de mandioca, cultivo de feijão, cultivo de arroz. Eu tenho um processo que é baseado não muito no incremento do modo de produção capitalista, né? Então eu vou chamar um modo de produção que era quase que de comunhão ali, né? De troca de serviços, não tem muito assim a relação do capital em si, e quando o agronegócio chega, muda, né? Quando o agronegócio chega, muda, beleza? Então tem uma mudança ali no espaço, e essa mudança no espaço, ela é imposta pelo agronegócio, que a gente vai ver mais precisamente nos próximos slides, beleza? Então como é que se vai dar essa relação, pessoal? Primeiro, eles estão disputando o mercado, né, tanto o agronegócio como a agricultura familiar, o agronegócio baseado no setor financeiro, setor de empréstimos, principalmente eles vão se aliar muito ao banco, né, porque eles vão pedir carta de crédito ao banco e vai ter muito investimento pesado em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, em todo aquele processo que eu falei do antes da porteira, do dentro da porteira e do pós-porteira, muito investimento, e as unidades familiares baseadas principalmente em cooperativa, não é? Então você já percebe que é uma luta meio que injusta aí, beleza? E os complexos agroindustriais dedicam a produzir matéria-prima agroindustrial, né? Produzir carne, produzir soja, produzir couro, né? Então produzir produtos que vão servir de matéria-prima para a indústria. Aí, alimentos e biocombustíveis, não é? O etanol, o biodiesel, da biomassa, beleza? E a abertura da economia brasileira, que é um adendo que eu vou colocar para vocês, para o Mercosul, ela aumentou a competitividade. Por quê? Porque o Brasil passou a comprar muitos produtos agrícolas também, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, né? Então passou a comprar. Mas mesmo assim, mesmo com essa competitividade com os produtos dos países do Mercosul, ainda há o superávit no comércio agrícola, né? Como vocês perceberam, 40% das exportações vem do agronegócio, não é? E galera, então, outro assunto também que chama muita atenção, que é importante pontuar, por isso que o nome é questão ambiental, porque tem várias questões aqui a ser debatida, é os transgênicos, não é? E por que isso gera conflitos? Porque de um lado tem vantagens, mas tem desvantagens. A vantagem é o quê? A produtividade, não é? É inegável que uma semente transgênica ela produz muito mais, né? Então isso nem tem questão, né? Então há sim a produtividade, há o aumento da produtividade. Qual o problema? É que essas sementes elas estão concentradas na mão de empresas, né? Ou seja, são 2 ou 3 ou 4 empresas que fazem um monopólio, né? Que tem o certificado daquelas sementes, né? Só elas podem produzir, porque elas descobriram, né? Então se elas descobriram, são elas que vão vender. Beleza? Qual o problema? Os ambientalistas já não vão gostar muito. Por quê? Porque há uma mudança ali no ecossistema, não é? Eu vou ter só uma semente sendo plantada, não é? Então diminui a biodiversidade ali. E o outro problema é a erosão, né? A erosão que essa semente vai provocar. Por quê? Por causa da perda de biodiversidade. Tranquilo, pessoal? E galera, adendos aqui também sobre todas essas dinâmicas na economia rural, né? Quando é que se dá, né? Os complexos agroindustriais concentram-se principalmente em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso, né? Na região ali do centro-sul, né? Do centro-oeste e do sul do Brasil. E São Paulo, no caso do sudeste aí, né? As práticas tradicionais, a agricultura familiar, concentra-se mais no Nordeste, mas um não exclui o outro. É lógico que em São Paulo tem sim agricultura familiar, e é lógico que no Maranhão, por exemplo, tem sim agronegócio, né? Mas predomina o agronegócio nessa região, centro-sul, e predomina a agricultura familiar no Nordeste, tá bom? O nítido sintoma da marcha da modernização é a tendência à redução das áreas de estabelecimentos agrícolas e áreas das lavouras, né?
exceto na região do Cerrado, onde há expansão da soja. A área de pastagem tem comportamento diferente, né? Tem reduzido maior parte do país, mas tem ampliado em regiões agrícolas, né? Então, nessa região aqui, ó, há sim a expansão, né, das práticas de pastagem. Nas outras regiões, tem se reduzido. Aí, galera, então onde está concentrado? Como coloquei para vocês nas imagens anteriores, aqui, ó, na região centro-sul, beleza? E essa parte aqui é o que a gente vai chamar de frente agrícola, né? Frente agrícola. Por quê? Porque onde há essa expansão, né? Ela surge principalmente aqui, ó, no Paraná, na região de Cascavel, e ela vai expandindo nesse sentido, tanto a norte quanto a sul, mas principalmente a norte, né? Principalmente a norte. Essa região aqui a gente chama de Matopiba, né? Por quê? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, né? Região da Matopiba, beleza? A cana-de-açúcar está concentrada aqui no Sudeste e no Nordeste. Galera, é importante porque o Brasil ele tem seu processo de povoação começado pela cana-de-açúcar no Nordeste, na zona da Mata Pernambucana e aqui também no Recôncavo Baiano, certo? Mas, principalmente no início do século XX, do século passado, há uma passagem de bastão para o Sudeste, né? E hoje o coração da cana-de-açúcar do Brasil fica principalmente em São Paulo, certo? Mas antes era no Nordeste, hoje é em São Paulo, mas ainda tem uma grande força no Nordeste. E a laranja em São Paulo, não é, como vocês percebem, o café na região Sudeste, aí é lembrar também um contexto histórico, né? Como foi que se deu essa implantação do café, que foi principalmente, primeiro, na região do Vale do Paraíba e depois no oeste de São Paulo, certo? O café, lembra lá da República do Café com Leite, que tem o início, café com leite por quê? Porque era o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais, né? Então, muita força aí no estado de São Paulo. E o fumo, aqui a gente vê na região sul e em Alagoas, né? Quem é do Nordeste deve conhecer o fumo maratá, né? Lá de Alagoas, ou os fumos saci, no caso aqui de Sergipe, da cidade de Lagarto. Beleza? O arroz, aqui, pessoal, vocês percebem no Rio Grande do Sul e na região central do Brasil. E, galera, duas faces da produção de carne que eu coloquei para vocês. A carne bovina, ela está concentrada principalmente com o agronegócio. E a carne suína e as aves com a agricultura familiar. Tranquilo? Estrutura fundiária. Aqui é o tema que a gente tem que bater de fato, né? Porque, como sabemos, o processo de colonização do Brasil se deu pelo sistema de capitanias hereditárias e doação de sesmarias, né? Isso fez com que o Brasil houvesse uma grande concentração de terra. Tu só teria terra se tu recebesse terra de alguém. E para tu receber essa terra de alguém, tu tinha que ser alguém importante, né? Não era qualquer Zé Ninguém que iria ganhar terra. Só ganharia terra quem fosse próximo de alguma pessoa influente ali da cidade. Aí vai ter muita força do coronelismo, pessoas que tinham grandes extensões de terra, né? E que tinham várias pessoas morando na terra dele e que ficavam sob a tutela, sob a influência desse grande coronel. Depois, com a lei de terra de 1850, só teria terra quem pudesse comprar terra. Mas só compraria terra quem tinha dinheiro, né? Quem era pobre não comprava terra. Então, concentração no mão dessa galera novamente. E com a expansão dos grandes complexos agroindustriais, houve mais ainda, né? Essa concentração. Então, tu percebe que isso é um problema estrutural, né? Tem até um dado do INCRA, e diz que 1,8% da população do Brasil, 1,8% de toda a população do Brasil, de todos os 210 milhões de habitantes, concentram 40% de todas as terras, né? Toda 40% das terras está na mão dessa pequena parcela. O restante é o quê? O restante é sem terra, né? Então há uma concentração forte de terra no Brasil, porque nunca houve uma reforma agrária. Pessoal, reforma agrária, quando eu falar de reforma agrária, tem gente bitolado, doido, que já acha que isso é papo de esquerdista, de doido. Eu nem tenho cara para isso, né? Olha para mim, né? Eu tenho família, eu tenho com que me importar. Eu vou me importar com essas coisas. Eu só falo essas coisas porque são assuntos debatidos na academia, né? E o Bernardo Mansano Fernandes, que é um grande teórico dessa área de geografia agrária, ele fala muito bem a questão da conflitualidade do campo brasileiro, né? Conflitualidade, que é diferente de conflito. Essa conflitualidade por quê? Porque é uma estrutura que é feita para o caos, né?
Uma estrutura que é feita para sempre ter um conflito. Desde o período onde eram os escravos com os senhores de terras, depois passa a ser os camponeses que não têm terra e agora o agricultor familiar com o agronegócio, né? Então sempre vai ter conflito, porque a estrutura é mal feita. Países capitalistas de primeiro mundo, países desenvolvidos, eles fizeram essas reformas agrárias. Isso não é papo de comunista, né? Isso é papo de capitalista, né? Então reforma agrária é papo de capitalista. E como é que se vai dar essa concentração fundiária, né? Ela vai acarretar vários movimentos, né? Surge as ligas camponesas no Nordeste, depois surge o MST, lá na década de 80, depois vão surgir outros movimentos embrionários originados pelo MST, que vai provocar principalmente o êxodo rural. Por quê? Porque pessoas que estão vivendo nas suas terras não podem mais criar seu gado, sua cabra, a sua ovelha solta, o seu porco. Né? Por quê? Porque tem o agronegócio ali que vai entrar em conflito. Não pode mais produzir a sua policultura, né? Que é o que? Plantar seu feijão, seu arroz, porque tem o agronegócio ali naquelas terras e eles migram. Eles vão migrar para as cidades. Isso vai provocar o quê? Um inchaço urbano, né? Porque cidades que concentram essa região do agronegócio, elas vão atrair muita gente, né? Tanto de outras cidades quanto do campo. E cidades como, por exemplo, cidades que estão crescendo muito rápido, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, aqui no Maranhão, Balsas, no Piauí, Uruçuí, né? Essas cidades elas estão crescendo rápido por conta do agronegócio, beleza? Por conta do êxodo rural e por conta do agronegócio. Fronteira agrícola, que foi naquele mapa lá que eu coloquei para vocês. Ele surge lá na década de 60, no Mato Grosso, no Goiás, e ele vai se expandindo. Hoje ele já está na Amazônia, já está no Maranhão, já está em Rondônia, já está em Mato Grosso e já está no Pará, né? Essa mancha de crescimento agrícola. Galera, então a terra e os sem terra, não é? Primeiro, como é que vai se dar essa conflitualidade, como diz o Bernardo Mansano Fernandes? Primeiro, pela lei de terras, que foi uma opção pelo latifúndio. Ao invés de dividir as terras de forma equânime, de forma mais justa, não. Ele criou-se a lei de terra que só teria terra quem comprasse. Aí um cara comprava uma terra de, vou dar um chute aqui, 10 hectares e cercava 100, né? Cercava 100. Aí quando o cara fosse exigir o documento da terra, ele dizia que tinha comprado lá em 1500. Aí, para dar a aparência daquela terra ser de 1500, ele colocava aquele documento, né? Ele forjava o documento de 1500, como se o bisavô dele, um avô dele, tinha comprado aquela terra lá em 1850, desculpe, em 1850, que é a data da lei de terras, e colocava ela junto com o grilo, né? Porque a urina do grilo dava aparência de velho. Aí surgiu o termo grilhagem, porque ele comprava uma terra de 2 hectares, 10 hectares, 20 hectares e cercava absurdamente uma quantidade maior do que a que ele tinha comprado. Né? Aí surge o termo grilhagem por isso, né? Que vai só concentrar mais ainda a terra, né? Opção pelo latifúndio, uma grande extensão de terra na mão de pouca gente. Com a República Velha, né? O domínio das terras devolutas do Estado. Várias terras sendo devolutas do Estado e boa parte das pessoas se apropriando dessas terras. Terras que eram do Estado, não pertenciam a ninguém e pessoas se apropriando dela. Aí vocês vão lembrar lá de Canudos, na aula de história, do contestado, né, que é justamente conflito por terra. Né? Aí vai ter uma abordagem diferente com o João Goulart, quando ele vai tentar fazer essa reforma agrária e que ele é tirado do governo por isso, não é? Aí eu não vou adentrar nisso aí, porque isso é um assunto mais... um assunto que... Por isso que o nome é questão agrária, porque são vários pontos de interrogação. Só isso aqui daria uma aula. O governo militar cria seu Estatuto da Terra e com a Constituição de 88 já surge uma ferramenta legal para as pessoas que não têm direito à terra, chamadas comunidades tradicionais, reivindicarem. Aí os quilombolas vão ter direito às suas terras, os indígenas vão ter direito às suas terras, e também pessoas que moravam em terras, os poceiros, depois de 10 anos, 5 anos, isso vai variar de acordo com o tamanho da terra e com o lugar, eles passam a ter direito na terra pela lei da usucapião. Certo? Então, ao longo de um período dos conflitos no campo, ganharam contorno de violência e se ampliaram. E galera, só tu colocar no teu Google aí, conflito no campo, você vai ver a quantidade de pessoas que morrem diariamente
lutando por terras. É um poceiro, é um indígena, é um quilombola, e principalmente é o conflito com o agronegócio, certo? E os próprios mecanismos legais de reforma agrária propostos na Constituição refletem pressão existente principalmente após a criação do MST em 84. Beleza? A crise agrária é muito mais que um problema no campo, como eu coloquei para vocês, né? É o êxodo rural, aprofundamento da concentração de terra, ampliação da pobreza rural e urbana. Por que rural e urbana? Porque o cara sai do campo, vai morar na cidade, muitas vezes sem escolaridade, muitas vezes sem terra mesmo. Aí ele vai morar de aluguel, ele vai para as favelas, né? A tal da favelização, né? E sem acesso a emprego, às vezes vai para o emprego, mas é explorado, né? Não tem uma remuneração condizente com o seu trabalho, né? Então há a exploração tanto no campo como na cidade. Você vai lembrar da música do Luiz Gonzaga, né? O nortista vivendo de escravo no norte e no sul. Isso por quê? Por conta de uma falta de reforma agrária, certo? A crise agrária é também uma crise na reforma agrária, né? Porque essa reforma agrária é prometida por muito tempo que nunca aconteceu, né? Aí tem de um lado os defensores que apontam o nosso modelo agrícola é insustentável, que não tem como continuar, e os críticos que afirmam que as metas são utópicas ou perigosas, pois o fundamento só poderia ser uma revolução social, né? Então, de um lado, tem alguém que defende uma criação de uma reforma agrária, de uma mudança na estrutura agrária, e de um lado as pessoas que acham que essa mudança vai provocar conflito, vai provocar guerras. Conflito já está existindo, né? Vai provocar uma guerra ali no campo, né? Uma guerra, quase que uma guerra civil. E que eles acham que aqueles ideais da reforma agrária é utópico. Beleza? Então, na raiz da crise agrária está o desamparo na agricultura familiar, né? E a concorrência com a agricultura globalizada. Como eu falei para vocês, pessoal, como o cara da agricultura, da agricultura familiar, ele vai concorrer com o cara do agronegócio. Se o cara do agronegócio tem direito à linha de crédito, tem maquinários, tem sementes mais escolhidas, né, sementes modificadas, tem incentivos fiscais, e o cara da agricultura familiar só tem a força e a coragem, né? Então, uma luta injusta, né? Da agricultura globalizada, agricultura moderna, agricultura do agronegócio com o pequeno produtor. E a crise na agricultura familiar não é crise na pequena propriedade, mas na agricultura rural e urbana, né? Que eu vou falar para vocês da questão da territorialidade e da desterritorialidade, que é o quê? É o cara que tem uma relação imposta ali, uma relação que a gente vai chamar de agricultura tradicional, né? Essa agricultura tradicional, leia-se o camponês, que é uma relação quase que lá do feudalismo mesmo, né? E uma nova relação que é imposta pela agricultura capitalista, né? Então o cara que não está habituado com aquilo ali, ele tem que tentar na raça, né? E geralmente ele não consegue essa adaptação com a agricultura capitalista, que é o quê? Eu produzo aqui, eu sou quase que sustentável, eu como a minha galinha, eu produzo o meu arroz, o meu feijão, a minha abóbora, eu tenho minha produção sustentável e agora tem uma nova relação. E eu vou ter que vender para poder comprar o arroz, porque aqui eu não produzo mais. Eu vou ter que trabalhar para comprar carne, porque eu não posso mais criar o meu gado, eu não posso criar mais a minha cabra. Então, como eu vou me adaptar a isso se eu não estava acostumado, se eu não tenho uma educação qualificada, né? Como eu vou me adaptar, né? Por isso que fala-se, não é uma crise na pequena propriedade, é uma crise no modo de produção que antes estava imposto, beleza? E não há essa adaptação que o próprio MST defende, não é? O MST defende uma reforma agrária, assentamentos rurais, para adaptar esse cara ao modo de produção capitalista, né? Então eu vou criar meio que uma bolha ali, já que esse assunto bolha está tão em moda, infelizmente com a pandemia, eu vou criar uma bolha para que esse cara, esse camponês, ele se torne um agricultor familiar. E que esse agricultor familiar ele tenha chances, né, de competir com o agronegócio. Porque da forma que está imposta e de forma... Se a gente for esperar o acaso preparar esse cara, ele não vai conseguir, né? Ele vai viver na pobreza, ele vai migrar para a cidade, os filhos dele vão ser mais vulneráveis à violência, né? Ou seja, tem que ter uma reforma, não só agrária como urbana. Beleza, pessoal? Então a noção de moderna, de reforma agrária,
inscreve-se numa política social econômica mais ampla, né? Que é o que defende o MST e é o que defende a maioria dos autores que trabalham geografia agrária, não é? É uma reforma agrária ampla, não só dar terra para esses caras, para eles morarem lá, porque se não der condição para ele viver, ele vai voltar para a cidade, porque não tem como viver ali competindo com o agronegócio, porque ele não vai conseguir, porque ele não tem máquina, porque ele não tem ferramentas, porque ele não tem inseticidas, porque ele não tem herbicidas, porque ele não tem condição de competir. Deu para entender, pessoal? Então, no mais é isso. O assunto ele é mesmo intrigante, por isso que ganha o nome questão, porque chama a atenção mesmo. E eu quero que vocês comentem, né? Que vocês perguntem para que a gente troque mais informações. Pessoal, eu gostaria também de indicar para vocês, eu vou até colocar aqui para vocês na descrição, uma música do Chico César, que ela se chama Reis do Agronegócio. Beleza? Reis do Agronegócio. Então, eu queria que vocês ouvissem essa música com muita calma e com muita criticidade, para que vocês derem mais ou menos a opinião de vocês, tanto os pareceres prós e contra, sobre a música, sobre o agronegócio e sobre a situação a qual ele debate. Beleza? Uma música muito intrigante, pessoal. Eu só não vou colocar no vídeo porque ela é muito grande, ela é 11 minutos. Mas eu deixo para vocês o conselho, né, para quem realmente quer entender questão agrária, para que ouça essa música, porque ela é muito, muito, muito mesmo intrigante e muito importante. Beleza?